Nós vimos anteriormente que projeto genoma corresponde ao sequenciamento completo do DNA dentro de um genoma, que corresponde às regiões gênicas e intergênicas. Projetos transcriptoma corresponde ao sequenciamento de cDNAs produzido a partir de transcritos de RNAs mensageiros, então que são purificados de diferentes tecidos, por exemplo, de uma planta, como nós vimos em aula. As tecnologias de sequenciamento de DNA, nós vimos a tecnologia inicial, que foi a de Sanger, que possibilitou o sequenciamento do genoma humano e do genoma dos organismos modelo até meados de 2005, e o sequenciamento de nova geração, ultrasequenciamento de DNA, também conhecido como NGS, New Generation Sequence. Nós veremos agora o que é um metagenoma. Meta é o prefixo do grego, que significa além de. Então, se nós tomarmos o termo metagenoma, algo que vai além do genoma, tá certo? E no caso aqui de um genoma único. Então, metagenoma é o nome dado ao genoma coletivo da microbiota total encontrada em um determinado habitat. Tá certo? Considerando que apenas 1% dos micro-organismos da biosfera do nosso planeta podem ser cultivados em laboratório, gerando colônias para a gente estudar. Os outros 99% dos micro-organismos não são cultiváveis. E essa informação só é acessível a partir, então, da purificação de DNA desses locais, né, onde essas microbiotas existem, e a partir daí o estudo do metagenoma a partir do sequenciamento desse DNA metagenômico. Tá? Então, o metagenoma é o genoma coletivo e a metagenômica é a análise metagenômica, tá, das comunidades de micro-organismos, pelo sequenciamento e análises bioinformáticas. Os objetivos dos projetos de metagenômica, então, visa identificar micro-organismos ainda não estudados, dentro daqueles 99% não cultivados, e novos genes com novas funções e novas vias metabólicas, tá? Para o entendimento da pesquisa básica, mas também aplicada. Permite também o estudo da diversidade microbiana, permitindo o estudo, então, de genomas de uma comunidade como um todo, tá? Num local, num habitat que pode ser, por exemplo, um ambiente não impactado pela atividade humana ou um ambiente poluído aonde aquela microbiota tem a capacidade, então, de detoxificar, de biorremediar aqueles poluentes. Isso é bastante interessante, né, dentro do contexto atual de preservação ambiental no nosso planeta. Bom, quando consideramos, então, a genômica microbiana, os micro-organismos são estudados individualmente e corresponde a esse 1% dos micro-organismos que a gente cultiva em laboratório. E a metagenômica, então, a comunidade que nós vamos estudar, então, isolando o DNA desses ambientes onde esses micro-organismos existem em coletividade. Então, se considerarmos aqui o meio aquático, fizermos o isolamento total do DNA desse ambiente, nós teremos a informação metagenômica dos micro-organismos que existem nesse hábitat, independente do fato dele ser cultivado em laboratório ou não. Se eu coleto a amostra e vou fazer o cultivo em laboratório, apenas aquele 1% é que vai gerar uma informação científica que pode ser estudada. Os locais de extração de amostra podem ser os mais variados, então nós vamos fazer metagenoma dos mais diferentes habitats do nosso planeta, e é muito em voga a pesquisa, né, que vem sendo feita já há um tempo, cada vez mais, da microbiota humana e animal. Nós podemos, então, isolar o DNA desses ambientes onde tem essas populações e fazer o cultivo, então, daquele 1%, e nesse caso nós vamos ter uma informação muito limitada a esse 1%. Quando nós extraímos o DNA total e fazemos a clonagem, uma biblioteca metagenômica, nós temos a oportunidade, então, de encontrar e estudar moléculas novas de micro-organismos ainda não estudados e de rotas metabólicas novas para diversas finalidades, que pode ir desde da saúde humana, né, de desenvolvimento de fármacos, até remediação do meio ambiente. Aplicações ligadas, então, à saúde humana, estudos de obesidade, comparação de microbiota intestinal entre animais, né? A obesidade pode estar associada à mudança na microbiota intestinal,
tá? E eu recomendo a leitura desse artigo. Ele é antigo, mas ele é muito importante, assim, no sentido das informações que ele traz para essa compreensão, então, da microbiota como um fator de manutenção da homeostase no nosso organismo e, eventualmente, condicionando distúrbios patológicos. Tá? Então, nós podemos, inclusive, através da metagenômica, né, o desenvolvimento de novos produtos, né, de diversas áreas de uso, inclusive industrial, tá? Indústria de transformação, tá? Além do que eu falei na questão da saúde humana e estudos de ecologia microbiana. Tá? Então, ramos da ciência e da tecnologia impactados pelas pesquisas metagenômicas, a indústria então, de enzimas, para citar alguns exemplos, né? A indústria farmacêutica, novas moléculas, na agricultura e também na indústria química. Bom, veremos agora o tópico organismos geneticamente modificados, transgênicos. Tá? E a pergunta que eu coloco é, nós já vimos algum tipo de organismo geneticamente modificado, transgênico, durante as nossas semanas da biologia molecular, desde o início do semestre? E essa pergunta, a resposta dela é sim. Né? Então, quando nós vimos lá, justamente na década de 70, quando se descobriu as enzimas de restrição e as enzimas de ligação, que permitiu então a produção, né, do DNA recombinante, tá certo? Que a gente vai então promover aqui a ligação num plasmídio, a transformação e a replicação numa bactéria. Essa bactéria já é um primeiro exemplo de um organismo transgênico, tá? Baseado então nas tecnologias de engenharia genética, biologia molecular, impulsionando aí a biotecnologia. Tá? Várias outras aplicações são derivadas da tecnologia do DNA recombinante. Tá? Então nós já vimos, por exemplo, produção de proteínas de interesse, né? Proteínas recombinantes. Nós já vimos na aula produção de biofármacos ou construções aqui do DNA recombinante que gerem organismos geneticamente modificados para diversas aplicações e estudos da pesquisa básica. Tá? Então aqui mostrando, né, já vimos esse slide, a gente gera o DNA recombinante, aqui nós temos a bactéria OGM que vai produzir, no caso aqui, a nossa proteína recombinante. Nós utilizamos como exemplo anteriormente a produção da insulina humana em bactéria. Né, os vetores de expressão em organismo transgênico, ele não vai mudar muito dos vetores que nós vimos para a expressão de proteína recombinante. Né, que a gente viu a expressão e a purificação. Então tem que ter origem de aplicação, sítio múltiplo de clonagem, a marca de seleção antibiótico, pode ter o mecanismo de seleção, promotor, a ligação, o sítio de ligação do ribossomo no RNA mensageiro, terminador, tá certo? E uma vez que nós, primeiro, né, fazemos o design da nossa construção, que está aqui, olha, qual é o promotor que vai ser utilizado, qual é a região codificadora, a região terminadora, tá certo? Nós obtemos o nosso plasmídio recombinante, transformamos na bactéria, purificamos em quantidade aquele DNA, nós podemos fazer então as checagens anteriores a produzir o organismo transgênico, que seria então mapa de restrição para confirmar que o nosso DNA está corretamente clonado e também o sequenciamento da região codificadora aqui, olha, a gente pode fazer sequenciamento independente a partir de cada uma das extremidades, tá certo? Se precisar, a gente desenha mais outros primers para sequenciar toda a região codificadora para confirmar que a nossa construção está correta, que não tem nenhuma mutação, tá? E aí então nós vamos partir para a obtenção do organismo transgênico. Então temos vetores, diferentes tipos de vetores, tá? Então vocês verão isso na aula de hoje, mas também na aula de terapia gênica, diferentes tipos de hospedeiro, tá certo? Então pode ser bactéria, levedura, pode ser células eucarióticas, tá? E a utilização as mais diversas, tá? Pode ser, por exemplo, aqui para clonagem, para a gente fazer um estudo de urgente sequenciamento, e também a terapia gênica, como será visto em aula proximamente. Mas a manipulação genética e a biotecnologia surgiram antes ou depois da estrutura do DNA em 1953, pessoal? O que vocês acham? Isso a gente vai discutir mais no Senado Molecular. Tá? Então, na verdade, primórdios da genética e a biotecnologia são reportados nas civilizações, por exemplo, aqui dos egípcios, tá certo? Onde tem aqui os afrescos que mostram então a produção de vinho,
tá certo? Tem também afresco que mostra a panificação, tá? Então processos fermentativos para gerar um produto útil para a sociedade egípcia antiga, e também, olha lá, a seleção artificial, a domesticação de animais e plantas. Tá? Então, a genética e a biotecnologia está a serviço da civilização humana desde os tempos remotos. Remonta lá a civilização egípcia. Tá? Então, se nós pensarmos os organismos geneticamente modificados, né, os OGMs, e a gente for pensar, então, que temos aqui o processo de produção do OGM, da transgenia que nós veremos em seguida, e o processo de seleção genética tradicional, tá certo? Então, como que a gente pode ver as diferenças? A modificação genética em plantas e animais já é conhecida há muito tempo, nós acabamos de ver, tá certo? Então, a introdução de um gene ou um conjunto de genes, tá certo, num cultivar ou num animal, requer vários cruzamentos, é um processo lento e com insucessos. Tá? E aqui a gente pode pensar desde animais para alimentação humana, ou vegetais, ou eventualmente, um exemplo bastante próximo, é o desenvolvimento de raças de cães e gatos, tá certo? Através desses cruzamentos. No caso da produção de OGMs, né, os transgênicos, é uma técnica revolucionária. Por quê? Porque ela permite que a gente faça a introgressão de uma característica desejada e somente ela, tá certo, na variedade que nós queremos então melhorar com esse gene. Já no melhoramento tradicional, eu vou fazer um cruzamento então do doador tradicional com essa variedade. Se a gente pensar no vegetal, pode ser aquela planta que tem todas as características agronômicas para crescer no campo, e eu quero introduzir, por exemplo, um gene de resistência a uma praga que está atacando essa variedade. Pelo melhoramento tradicional, eu vou gerar uma nova variedade com vários genes do doador tradicional inseridos, vai ter esse mosaico, e que podem depreciar as características que essa variedade tem, né? A variedade original. Então, muitos cruzamentos são necessários para poder acumular os genes brancos que vão, então, fazer com que essa variedade tenha as características desejadas. Já por transgenia, olha lá, num evento só, eu coloco apenas o gene desejado, mantendo todas as características da variedade. Tá? Então, os transgênicos, o que são e como podem ser obtidos. Tá? Então, qualquer organismo que se tenha introduzido uma ou mais sequências de DNA ou RNA, né, genes, provenientes de outra espécie, tá? Então, isso é um transgênico. Tá? A gente pensar lá na nossa bactéria, né, na E. coli, que não tinha o gene de resistência a ampicilina, antibiótico, por exemplo, é um transgênico, tá? Lá é primordial, no início. Ou uma sequência modificada de um DNA da mesma espécie, tá certo? Eventualmente, eu posso, a mesma espécie, fazer uma construção aonde eu vou trocar apenas a região promotora pelo promotor de um outro gene da mesma planta, um promotor mais fraco por um promotor mais forte, que vai aumentar a expressão da proteína desejada. Tá? E aqui tem um exemplo interessante, né, que a gente olha aqui justamente pensando na engenharia genética, né, a gente já viu esse slide também, os promotores utilizados na biotecnologia. Eu posso gerar aqui animais transgênicos, os ratinhos, utilizando um promotor constitutivo. Então, o meu transgênio aqui, que na verdade é o gene que codifica a proteína GFP fluorescente de uma alga, ele vai ser expresso constitutivamente em todos os tecidos do animal. Ou eu posso utilizar, apenas trocando o promotor, um promotor tecido específico, tá certo? Aonde o animal transgênico só vai expressar, então transcrever e traduzir, no caso aqui a proteína GFP, aqui no olho. Por quê? Porque esse promotor aqui, ele só é reconhecido por fatores de transcrição capazes de ativar a transcrição no olho. Tá? Então, com isso, fazendo essa tecido especificidade. Já existe, né, biotecnologia para produzir, por exemplo, moléculas de interesse humano, por exemplo, hormônio do crescimento, em glândula mamária de mamíferos. Tá? Um exemplo de como a gente pode manipular a nossa construção no sentido de dirigir a expressão para o tecido que a gente quer. Tá? Então, as diversas características aqui da tecnologia do DNA recombinante, né? Aqui, ó, a compatibilidade sexual é irrelevante, tá? Não depende de um cruzamento entre indivíduos da mesma espécie.
posso introduzir as características numa única geração e as diversas características, né? Que pode ser então a produção, olha lá, de medicamento ou substância de interesse farmacêutico, nós já vimos na aula, né? A produção da insulina, por exemplo, e a purificação, tá? Genes de interesse para conhecer o mecanismo de ação de doenças, tá certo? Bastante utilizado na pesquisa básica e depois no desenvolvimento de terapias, plantas resistentes a pragas e pesticidas, podemos alterar o valor nutritivo dos alimentos, tá? Então, como que eu obtenho o transgene? Né? Então, o gene de interesse, primeiro, ele é localizado e isolado, tá certo? Vamos pensar lá que nós já vimos, né? O Southern blot, que a gente pode utilizar sondas para localizar, podemos clonar esse gene no vetor, depois nós sequenciamos a construção para confirmar que ela está correta, sem mutações, tá? Depois nós vamos, então, utilizar uma técnica para poder inserir essa construção na célula-alvo, para poder, então, fazer a transgenia, tá? Utilizando genes marcadores de seleção, que pode ser genes resistentes a antibióticos, em plantas se usa muito resistência a herbicida, tá? Técnicas de regeneração dessa planta ou desse animal OGM a partir da célula do tecido transformado e, finalmente, a avaliação do fenótipo, né, condicionado pelo gene introduzido. Tá? Então, os métodos de produção de transgênico, nós vamos passar por eles aqui. Então, a eletroporação utilizada em células de bactérias, como nós já vimos em aula, também pode ser utilizado para a transformação de células animais. Tá? Então, células sem parede. Podemos utilizar a tecnologia de bombardeamento ou biolística. Tem esse equipamento lá no nosso laboratório. Tá? Então, para células que têm parede, como fungos e plantas. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, a nossa construção recombinante, já confirmada por mapa de reação e sequenciamento, a gente vai misturar com partículas, um pozinho de ouro ou de tungstênio, tá certo? Aqui tem o gene gun que a gente fala, né, que é como se fosse um bombardeio aqui. Essas partículas, elas então são bombardeadas, né, tem um gás que gera uma pressão, e aqui embaixo tem as células-alvo, tá certo? Que pode ser uma cultura de fungo, pode ser um tecido vegetal, tá? Então, aí o que vai acontecer? Essas partículas vão atingir várias células e, em algumas, essa partícula vai parar no núcleo, tá certo? Então, carregando a nossa construção desejada, que vai, então, ser selecionada, pode ser, por exemplo, como nós falamos, no meio com antibiótico, para a regeneração, então, do organismo transgênico. Tá? Para a transformação de plantas, tem um vídeo interessante, que depois eu vou postar lá no Face Monitoria. É utilizada a biolística, mas também muito utilizada a transformação por essa bactéria, Agrobacterium tumefaciens. Tá? Essa bactéria, naturalmente, tá certo? Num processo que existe na natureza, em coevolução já há muito tempo, gera essa doença em plantas chamada galha da coroa, tá? Que é um tumor que ela causa justamente nessa região entre o solo e a parte aérea da planta. Então, o que faz essa bactéria? Ela vai, na verdade, tá aqui, ó, o plasmídio da bactéria, em contato com a célula vegetal, tem esse plasmídio TI, ela vai transferir esse pedaço aqui vermelho, que é a região P do plasmídio TI, que ele vai ser, então, transferido, né, tem esse processo, para o núcleo da célula vegetal, e com isso, no caso aqui da bactéria selvagem, vai induzir esse tumor. Tá certo? Os pesquisadores, ao olhar esse sistema natural, e está aqui o plasmídio TI e a região T, que é transferida, né, no sistema natural, esse plasmídio TI vai levar para a planta, que vai ser transformada, então, para que ela possa produzir, então, hormônios vegetais e opinas, que são moléculas que vão nutrir a colônia de bactérias que está aqui nessas regiões tumorais, tá certo? Nessa galha da coroa. Então, o que os pesquisadores falaram? Eu tiro toda essa região aqui do plasmídio relacionada à virulência e patogenicidade dessa bactéria, e com isso eu posso clonar aqui, pessoal, a minha construção, tá? Que eu desejo, então o promotor e o gene que eu quiser transformar na planta, tá? Então aqui, a transformação mediada por agrobactério, né? Eu tenho aqui o meu plasmídio, a célula da planta, e olha aqui, olha, a região T do plasmídio TI vai ser integrado no genoma da planta, tá certo? E vai levar então a minha construção,
vou voltar aqui um pouquinho, né? Tirando esses genes aqui, vocês imaginem promotor, região codificadora e um gene de seleção, tá certo? Que pode ser, por exemplo, um gene de resistência a antibiótico, tá certo? Eu vou plaquear, então, essas células aqui transformadas, né, após o cocultivo com a bactéria e a planta, e aí somente as células que receberam o transgene, tá certo? Que é o gene que eu estou introgredindo para gerar a planta transgênica, que vão se desenvolver para regenerar uma planta onde todas as células terão o meu transgene, tá certo? Então, na agricultura, muito utilizada a transgenia de plantas para gerar, então, transgênicos, né, plantas transgênicas, sobretudo soja, milho, são as plantas transgênicas mais produzidas, resistente a herbicida, tá certo? Por que isso, gente? Porque no campo você planta as sementes e quando germina a semente da sua planta desejada, por exemplo, uma soja, germina muitas plantas daninhas. Então, essa planta transgênica sendo resistente ao herbicida, ela consegue se desenvolver e a planta daninha não. Tá certo? Existem também plantas, os principais tipos, né, que levam muitas vantagens para os produtores. Não é uma vantagem evidente para o consumidor. Tá certo? Você vai consumir uma soja transgênica, se ela é resistente a herbicida, ou no caso aqui resistente ao ataque de insetos, não é uma percepção que o consumidor vai levar aquilo como vantajosa para ela, é vantajoso para o produtor. Tá? Então essas plantas, nesse caso aqui, elas vão produzir moléculas, tá? Que são então capazes de matar os insetos que iriam atacar como uma praga aquela cultura. Tá certo? Então existem vários tipos de toxinas que podem ser expressos em plantas transgênicas, favorecendo o desenvolvimento do cultivar desejado. A manipulação de plantas, para fazer as plantas transgênicas, né, em laboratório de cultura de tecidos, tá? Tem esse PDF aqui que eu chequei que está funcionando, guardem essa aula. Se vocês forem trabalhar num laboratório onde se produza plantas transgênicas, ou eventualmente num estágio ou numa empresa, voltem aqui porque tem um resumido bom aqui para lembrar tudo isso que a gente está vendo agora. No caso de animais, olha lá, uma técnica, né, bastante utilizada para gerar animais transgênicos é a de microinjeção, tá certo? Então tem aqui uma célula simples, né, de um embrião, por exemplo, de camundongo, tá? Ó, a gente olhando aqui, olha, isso aqui é no microscópio, isso aqui é uma pipeta, tá certo? Que vai imobilizar aqui essa célula única do embrião e com uma microagulha é injetada a nossa construção do DNA recombinante, tá certo? Que a gente fez, a gente já sabe fazer isso, nós confirmamos por sequenciamento, e aí uma pequena quantidade desse plasmídio recombinante é injetado lá no núcleo, e o que acontece? Gente, olha aqui está o meu vetor com o meu transgene desejado aqui em verde, e olha que interessante, essas sequências azuis aqui, olha, elas têm, então, complementaridade de bases com a região do genoma no cromossomo onde eu quero direcionar a integração do meu transgene. Então, por um duplo crossing over, com as sequências aqui homólogas, eu tenho a integração do meu transgene no cromossomo, gerando, então, o meu animal transgênico. Nesse caso aqui, um animal que expressa o hormônio do crescimento humano. Tá? Então, aqui mais um detalhe da técnica de injeção pronuclear, tá certo? Eu não vou ler o slide, vocês podem olhar e trago a dúvida para o Senado molecular. A transformação de animais também pode ser veiculada por vetor viral, tá? E no caso aqui a gente está falando de animais laboratório, mas também pode ser a transformação de tecidos humanos para terapia gênica, que o professor Tamura vai falar na aula dele, tá? E nesse caso aqui, olha, utilizando, por exemplo, um retrovírus, o mesmo esquema lá da agrobactério, quer dizer, retira-se os genes relacionados à patogenicidade e virulência, e aí nós colocamos a nossa construção de expressão, promotor, o gene que a gente quer expressar, gene de seleção, tá certo? E o vetor retroviral, então, vai ter a capacidade de promover a formação do nosso organismo transgênico. Então, os OGMs, se a gente puder dividir eles em 3 áreas principais, tá certo? Tem os OGMs ligados à saúde, tá? Então, representando um importante papel na aplicação de possibilidades de prevenção, tratamento, tá? E cura de doenças, tá? Isso, assim, cada vez mais importante. Isso tem uma percepção muito positiva do público,
né, no sentido de você poder tomar uma insulina de alta qualidade produzida de maneira recombinante. No setor alimentício, tá? Então beneficia sobretudo a produtividade e ainda está engatinhando a alteração no valor nutricional dos alimentos. Então, no setor alimentício, os OGMs suscitam muito mais polêmicas e questionamentos, tá certo? No sentido da escolha do consumidor, se ele quer consumir o transgênico ou não, se o alimento está rotulado ou não, se aquele alimento em monocultura está impactando o meio ambiente ou não. E também OGMs ligados ao setor do meio ambiente, tá certo? Que pode desempenhar um papel importante para melhorar as futuras gerações. Vamos imaginar, nós acabamos de falar no metagenoma que a gente pode coletar, por exemplo, uma amostra do meio ambiente poluído. E lá, naquele ambiente, isolar o metagenoma de micro-organismos capazes de crescer naqueles poluentes, ou seja, de biorremediar aquele ambiente, consumindo esses poluentes como nutriente, gerando CO2 e água. Tá? Então, se a gente encontrar os genes existentes dentro desses micro-organismos capazes de promover essa biorremediação, nós podemos desenvolver OGMs que podem, então, ajudar a diminuir os impactos ambientais. Bom, OGMs biofarmacêuticos de altíssima importância, né? Já vimos a insulina humana, né? E aqui em 88, a primeira proteína humana recombinante no leite de um animal transgênico. Eu acho que é o hormônio de crescimento humano, que antes era produzido a partir de cérebro de cadáveres, que passou a ser produzido de maneira recombinante. Tá? Então, a produção, né, de proteínas humanas recombinantes, né, com valor terapêutico na medicina, na farmacologia, possibilita essas proteínas clinicamente tão importantes, tá certo? A gente pensar, por exemplo, proteínas que vão evitar, por exemplo, coagulação, fatores de coagulação sanguíneo, que são utilizados, por exemplo, em emergências, na hora do infarto, produção recombinante OGM. Tá? E aqui só um exemplo, tá? Que na década de 70, né, até a década de 70, como a gente viu que começou a biologia molecular, a Organização Mundial de Saúde advertiu que a insulina derivada de porcos não seria suficiente, porque até lá, antes da existência da insulina recombinante, tinha que isolar a insulina de pâncreas de porcos, e por mais que se purificasse aquela insulina, ela sempre seria de porcos. Então, tinha problemas de quantidade de produção, de purificação, tá certo? E, na verdade, o risco para o paciente. Então, a partir de 82, a alternativa da insulina humana produzida em bactéria. Né? Então, hoje, 90% dos diabetes são tratados com ela. Então, isso é uma vantagem para os pacientes, né, diabéticos, e não causa mais essa mortandade para os porcos ligados, então, à produção e purificação de insulina. Tá? Isso aqui seria o sistema de produção da insulina humana a partir de bactéria. Tá? Então, após 38 anos, depois do surgimento da insulina recombinante, então temos aqui muitos medicamentos biofarmacêuticos produzidos para fins terapêuticos. Imaginem que então, pessoal, um nicho de mercado de trabalho muito forte para farmacêuticos e biólogos, tá certo? Porque milhões de pessoas se beneficiam desses medicamentos, tá? Então, muitos deles já estão liberados no mercado e muitos estão sendo testados clinicamente com as diversas finalidades para tratamento de câncer, doenças cardiovasculares, doenças infecciosas, e aqui um dado econômico. Né? Em 2015, o mercado de biofarmacêuticos, né, medicamentos biológicos, estimado em 176,9 bilhões. E 2016, 192 milhões. Bilhões, aqui está errado, bilhões. E 2021, nosso ano atual, está desconsiderada a pandemia, mas a previsão naquele momento, lá em 2015, era de 291 bilhões. E vocês podem recorrer a esse site que eu vi que está funcionando para poder atualizar constantemente essas cifras, no caso de vocês irem fazer uma entrevista e tem que estar com os dados atualizados. Bom,
Outros tipos de OGM, falamos de insulina, hormônio de crescimento, né, as proteínas do sangue, nós falamos, olha, interferons virais e antitumorais, né, vacinas virais, tá? E vamos colocar aqui agora as vacinas de RNA mensageiro, tá? Como a vacina contra a Covid-19, os imunoterápicos, os imunobiológicos. Todos esses aspectos dos OGMs implicam na biossegurança. Tá? Então, medidas de biossegurança surgiram no século XX para controlar e minimizar os riscos dessas práticas, dessas tecnologias, tá? Para o homem no ambiente laboratório ou no meio ambiente. Então, no Brasil, a manipulação por técnicas de biologia molecular é regulada por leis. Tá? Então, em 95, a Lei de Biossegurança, nessas diretrizes para o controle e atividade de produtos originários da tecnologia do DNA recombinante, e em 2005 a lei que na verdade foi um aperfeiçoamento dessa lei para fiscalização então da construção, cultivo, produção e manipulação, transporte e transferência dos OGMs, tá? Então levando então a proteção da vida, saúde animal e vegetal, tá? Então aqui um exemplo atualizado, né? Veio aqui da semana, poucos dias atrás, né? Então a vacina de Oxford contra a Covid-19 é segura, afirma a CTN Bio. Tá? Então por que a vacina de Oxford teve que ser analisada pela CTN Bio? Porque ela utiliza uma tecnologia conhecida como vetor viral geneticamente modificado. Tá? Então vai utilizar um vírus que é retirado do chimpanzé, numa versão enfraquecida de um adenovírus. Tá? Perguntem lá para o professor Rodrigo na aula dele, ele trabalha muito com vetor adenoviral. Tá? Então olha aqui, ó, nós não fazemos o registro do produto, que é a atribuição da Anvisa. Né? Nós vimos aí que foi aprovado antes de ontem. Né? Ontem. Fazemos uma avaliação, remetemos o parecer para a Anvisa. Tá? Então esse parecer técnico da Anvisa é muito importante para regulamentar tudo que diz respeito ao estudo e utilização de transgênicos, e aqui nós estamos vendo então essa questão da Covid-19 que é de atualidade. Bom, as tecnologias da engenharia genética permitem também o desenvolvimento da terapia gênica, tá? Então isso será visto na aula do professor Rodrigo Tamura. Tá? Então nós vamos começar a ver a edição de genes pela tecnologia CRISPR e na próxima parte. Obrigado.